Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo, todos bem, graças a Deus. Lamentações 3, 22 a 25 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. As misericórdias do Senhor, ela nos segue todas as manhãs. E é por isso que nós estamos vivos e agradecidos ao Senhor por mais um dia, por mais uma misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que Deus abençoe a sua casa e que essas misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida. O programa Tempo de Semear está no ar. E o programa hoje, como sempre, está uma bênção. Estamos aqui para abençoar a sua vida, como também nós já fomos abençoados. Temos como louvor, voz e violão, o cantor Anderson Medeiros vai cantar 2 louvores e vai ministrar na sua vida através desses louvores. No bate-papo nós temos Davi Rocha e a nossa querida Laude Souza. E também temos a pregação Diácono Ireudo Freitas, está ministrando na sua vida, no seu lar e para a sua família. E também o louvor, já falei, Anderson Medeiros, está uma bênção. Passa aí uma mensagem nos seus grupos de família, de amigos, convidando para assistir o programa, porque hoje está uma bênção. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, eu te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.
nós temos a honra de receber Davi Rocha para aqui um bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra para nós. Obrigado, eu que agradeço e parabéns pelos quase 9 anos, né, no ar. Esse programa maravilhoso que tem abençoado milhares de vidas através do canal aqui da TV, da Rede TV, e também lá no YouTube, né, que eu sempre acompanho os programas, sempre que cai a notificação lá, eu digo, opa, já tem algum conteúdo novo e a gente acompanha por lá também. Parabéns. Muito bem, pois é, uma equipe maravilhosa, desde o começo eu trago como companheira, parceira fiel, braço forte, a Celina Mendes, né? Que também é o tempo de semear a cara dela e a nossa cara, todo mundo junto aqui. Então, eu quis trazer Davi para um bate-papo, porque foram várias pessoas que me fizeram uma pergunta: quem é Davi? Quem é Davi Rocha? Quem é Davi Rocha? Eu costumo dizer, brincar até inclusive, que é menino de vó. Menino de vó. Criado Maria Honorina Corrêa Rocha. Maria Honorina Corrêa Rocha. Foi criado por ela. Mulher do Círculo de Oração, que inclusive me levava para as orações, para as reuniões do Círculo de Oração. Cansei de subir aí com ela lá da Avenida Altamira, em direção ao Templo Central da Assembleia de Deus, na 1º de Maio com Ambarão, a pé mesmo ali, naquela época, ali meados de 90, 91, 92, e foi ali que eu comecei a me interessar pela música dentro da igreja evangélica. Lembro como se fosse hoje, o nosso irmão Ezi, que era sargento da Polícia Militar, na época professor da nossa banda de música, que até hoje, graças a Deus, ainda está lá, firme e forte, né? A banda. E foi lá que eu comecei a me interessar pelo louvor, pela música, pela bateria, que é um instrumento que até hoje eu toco aí nos cultos, quando a gente vai. Meus irmãos estão aqui, o Daniel, o Ayrton Nilson, aliás, a família Rocha está quase toda aqui. Uma família de músicos, né? Músicos. Tecladistas, bateristas, tudo isso, guitarristas, né? É verdade. Então, a gente cantava também. Digo cantava porque hoje já me interessa. Quando se trata de tocar na igreja, no Ministério de Louvor, eu estou ali mais nos bastidores e sempre na bateria, que é o meu instrumento de preferência, né? Mas foi ali, no Círculo de Oração, junto com a minha avó, que hoje está nos braços do pai, meu avô também, que era o Manuel Rocha. Porteiro da igreja. Porteiro da igreja, inclusive aqui, né? Na Assembleia de Deus aqui, em Castanhal, por muitos anos. Na verdade, eu nasci em Belém, 3 meses. A minha mãe mesmo, eu a conheci somente por fotos, porque 3 meses ela, infelizmente, faleceu. E depois eu fui para Capanema, fiquei até os 13 anos também com a minha avó. E de 13 anos eu vim aqui para Castanhal. E depois comecei a trilhar o caminho aí com o meu pai na Assembleia de Deus, no município aqui próximo, inclusive, onde o Anderson, aí, o nosso cantor hoje aqui do programa, reside, né? Que Terra Alta, ele ficou lá 9 anos, né? 8 anos, mais ou menos. Só um parênteses, seu pai foi pastor, né? Darcy Rocha. Davi, filho de pastor, Darcy Rocha. Também da Assembleia de Deus. Meu pai era aquele de subir lá mesmo para construir. Ele construía, gostava de construir igrejas e pastoreou vários municípios, como Augusto Correia, Santa Bárbara. O último foi em Inhangapi, o último campo dele, mas ele passou por Santa Maria do Caripi, Afuá, no Marajó. E eu sempre ali na igreja, sempre tocando, cantando. Ele tinha um sonho que, infelizmente, ele não chegou a realizar. Não conseguiu ver. Ele queria que um filho fosse pastor, né? Seguisse nessa missão aí, nesse chamado, mas infelizmente ele não chegou a ver. Em 2021, infelizmente, nós perdemos o nosso pai. Também está nos braços aí do nosso mestre, né? O pastor Darcy Rocha. O último campo foi em Inhangapi, mas ultimamente ele morava em Benevides. Minha mãe está lá em Benevides, junto com mais 2 irmãs minhas e um irmão. E nós 3 aqui, o Daniel, o Ayrton Nilson e eu, preferimos ficar em Castanhal. E aqui eu particularmente estou desde 93. Passei um tempo com meu pai, acompanhando ele nos campos de Terra Alta e Inhangapi, depois voltei para cá novamente e aqui estou
São 23 anos de rádio e televisão e fazendo aí alguns programas e cerimonialista. Por isso que eu disse, tudo que é isto, de tudo eu faço um pouco, né? O Iclis me conhece aí. Sorteios, enfim, o rádio. Mas o rádio é o meu primeiro contato com o microfone. Na verdade, eu comecei nas famosas rádios cipó, que o pessoal costuma chamar, que são aquelas caixas de som que ficam nos portos. Foi ali que eu comecei. Trabalhei muito tempo em loja também, fazendo, sempre na área da divulgação, da comunicação, enfim. E de lá para cá, sempre no rádio, eu costumo dizer, e prefiro ser chamado assim de radialista mesmo. Algumas pessoas chamam de jornalista. A minha profissão mesmo é radialista, é lá que eu aprendi tudo. O rádio para mim foi uma escola e hoje a gente desenvolve alguns trabalhos também em rede social. Muito bem. É um verdadeiro comunicador, não é isto? Já fez telejornal, sim, como âncora e radialista. Eu fiz alguns programas, como na Record, na emissora daqui de Castanhal. Passei pela casa aqui também, desenvolvo alguns trabalhos aqui independentes, dentro da Rede TV, mas de uma outra empresa que faz uns sorteios aqui todo final de semana. E também fiz o Barra Pesada. Eu lembro do Barra Pesada. Eu passei por lá também. Na época eu fiz o Balanço Geral na Record local e aqui depois eu vim para o SBT, fiz Rádio Atlântico, sempre nas rádios, né? Eu trabalhei na maioria das rádios aqui, sempre comunicando, fazendo apelos. Muita gente não sabe, mas a gente desenvolveu esse trabalho onde as pessoas ligam lá para a rádio. Ainda tem muito isso hoje agora há pouco, inclusive, a gente aqui nos bastidores, alguém ligou e disse, na verdade mandou uma mensagem para a gente divulgar uma pessoa que está precisando de um leito de hospital, né? Está no hospital municipal, sofreu um acidente, e isso sempre teve. E a gente faz esse apelo no ar, enfim, né? Uma série de ações sociais que eu costumo nem dizer que eu fiz, né? Eu costumo fazer o trabalho de divulgação. Eu tenho visto isso aí. Também, a minha filha, quando na formatura dela, não sei se você lembra, sim. Você era o cerimonialista lá, muito bonito. Foi ali no Tóquio? No Tóquio, sim. Espaço Coutinho, eu lembro. Exatamente. Muito bonito lá. Na verdade, eu iniciei perguntando quem é Davi Rocha, devido a algumas pessoas que me fizeram essa pergunta. Mas a grande maioria de Castanhal sabe quem é Davi Rocha por conta dos meios de comunicação, TV, rádio, enfim. Davi, eu gostaria que você colocasse uma mensagem do seu coração. Você é filho de pastor, você é um homem cristão e vocês têm seus sonhos, seus anseios. Uma mensagem que você queira passar para os nossos telespectadores. Tá, é sempre bom a gente se basear pelo que está lá escrito no livro sagrado, né, na Bíblia, que é a nossa bússola, né? Sempre que a gente passa, eu acredito que todo mundo ultimamente, principalmente depois da pandemia para cá, muitas pessoas tomaram novos rumos. Eu digo sempre que quando voltamos para a igreja, depois das lives da época da pandemia, eu estranhei que eu sentia a falta de muita gente, né? Muita gente se afastou, perdeu ali realmente, deixou a chama se apagar, perdeu a fé, mas vi também que muita gente nova chegou. Né? Verdade. Enquanto centenas foram embora, senti realmente a falta dessas pessoas, dos nossos irmãos, mas eu vi que muita gente procurou, se interessou através eu não sei como a Assembleia trabalhou, acho que fizeram bastante lives, né? Na época da pandemia, mas de lá para cá muita gente, eu vejo que a humanidade, né, como um todo, não se trata só do Brasil, mas o mundo todo, né? As pessoas estão assim ainda mais oprimidas, cansadas, muita gente desistindo até de viver. E eu sempre trabalhei dentro de um programa, especialmente o programa da rádio, que para muita gente o rádio morreu, mas o rádio ele continua mais vivo do que nunca. Tanto é que ele se modernizou ainda mais. Você já ouviu falar, muita gente já ouviu falar no podcast. Com certeza. O podcast nada mais é do que um programa de rádio, só que agora com câmeras de televisão, mostrando. Antigamente era só o áudio, mas agora tem a imagem para todo mundo ver, e aí as pessoas ficam horas.
é como se fosse aqui, né? Estamos aqui nesse momento falando. Então, o rádio se modernizou e dentro desse programa que eu sempre fiz, um momento ali de reflexão, um momento para realmente motivar as pessoas, né? E eu me baseio muito no Jó 42:2, que diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido, que é quando Jó, depois de passar tudo que ele passou, no final das contas ele reconheceu, mesmo com os pensamentos contrários dentro da própria casa, né? Tipo, amaldiçoa o teu Deus e morre. E depois de tudo que ele passou, no final das contas ele reconheceu ainda mais, glorificou a Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Então não desanime, fique firme. Você que está aí do outro lado da televisão, que não nos conhecia, mas que eu acho que o mais interessante é a gente saber que o autor da vida está aí nos dando, eu como você, como todas as pessoas aqui, a nossa apresentadora também do programa e os demais, todos nós dependemos desse Deus, não importa o que esteja passando. Você pode ser PhD, né? Pode ter os melhores cursos, pode ter as melhores faculdades, mas no final das contas sempre você vai sentir algo que está faltando ali para preencher no seu coração. E esse alguém é Deus. É o nosso Pai Eterno que nos dá força, que nos dá saúde, porque sem saúde, sem força para trabalhar, não tem como você seguir. E eu acho que uma outra vez que eu estive aqui, numa outra oportunidade, eu falei sobre isso. As redes sociais, elas são muito boas, mas também podem ser prejudiciais. Eu acho que você tem que seguir uma linha de pensamento, seguir alguém, uma fonte de inspiração, e não várias, né? Hoje você tem influências para tudo quanto é lado, de tudo que você imaginar. Influencers que te levam ali para fazer o bem ou para fazer o que der na telha e sair por aí. Então, mostrando uma coisa que nem muitas das vezes não é. Ali, quando as câmeras estão ligadas, quando o celular está ligado, numa live, no Instagram, por exemplo, as pessoas demonstram ser uma coisa, mas muitas das vezes dentro de casa, na família, estão amarguradas, né? Estão exatamente faltando preencher aquele vazio. Então, fica firme, eu sigo aqui um Deus, não desisto dele, estou firme e forte aqui. Sempre, agora há pouco eu coloquei uma frase lá nas redes sociais, que eu sou alguém que defendo a família, os princípios e valores cristãos e vou levar isso até o final. Pode dar sangue na metade da canela aí, mas a gente está firme com o nosso Pai Eterno, que Ele que nos dá força. Fique firme, siga em frente aí, nunca desista dos seus sonhos. Você falou de sonho, nós temos um sonho de ver Castanhal, né? Uma Castanhal, eu sei que vai ser impossível 100% cristã, mas todas as pessoas, todas as famílias evangelizadas. Eu tenho muita vontade de ver de volta as cruzadas evangelísticas em praça pública, o povo de Deus com liberdade ainda mais para desenvolver esse trabalho, as ações sociais. Isso é muito interessante. A igreja não pode ficar para trás. Eu acho que o poder público tem que abrir o espaço para as igrejas, e independente da placa, eu acho que mais do que nunca o espaço dos cristãos, eu costumo dizer que quando a família ela vai bem, a sociedade também vai. E quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Então tudo depende da família. E quem cuida da família? Se não tiver Deus ali, é claro que vai dar tudo errado. Não tem como, né? A gente não vai dar certo. Parece que tudo vai desmoronar. Né? Em Deus está o nosso firmamento. Nosso firmamento. Nosso firmamento. Sim. Davi, eu tenho muito a agradecer a sua participação, e ficou aqui bem explicado quem é Davi para aquelas pessoas que tinham a curiosidade de saber quem é Davi Rocha. Um servo de Deus, filho de pastor, neto da minha avó. Aí já deu para ver o que ele é para mim, não é? Então, muito obrigada. Deus abençoe. Olha, nós estamos combinando aqui. Não foi de propósito, mas ficou bonito, viu? Coincidência, mas ficou bonito. Deus abençoe você. Deixa eu pegar aqui na tua mão, apertar. Muito obrigado. E que o Senhor venha prosperar os teus caminhos. Amém. Eu quero parabenizar mais uma vez por esse programa estar há tanto tempo aqui no ar, e as minhas orações para que prossiga. Amém. Estamos precisando cada vez mais de programas assim como o CMA e também como outros programas, tanto no rádio como na TV e redes sociais.
explorar bem esses meios aí para levar cada vez mais a palavra, os louvores, isso é muito bom. Só um detalhe, eu também fiz parte aí de uma associação e juntamente com os irmãos organizamos aí um tempo a Marcha para Jesus, né? Depois da pandemia, aliás, durante a pandemia parou e até agora não voltou. Quem sabe a gente não vai ter novidade aí pela frente. Inclusive, deixar a mensagem aqui para o nosso pastor. A gente vai estar visitando ele para fazer a Marcha para Jesus Retrô, que é a retrospectiva. Como tudo começou, a banda de música, sem trio elétrico, o povo marchando para Jesus. Amém. Então já estão todos convidados. Deus abençoe a todos. Meus queridos, a doce paz do Senhor, mais uma vez, aqui estamos para transmitir algo de Deus. Nada melhor do que nós extrairmos das Sagradas Escrituras um conteúdo todo especial para o seu coração. Baseado no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Quem é Deus para você? Para mim, Deus, Ele é maravilhoso. É como diz Isaías: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É bem verdade que o século em que vivemos, muitas pessoas têm desacreditado em Deus, porque para algumas pessoas, Deus só existe quando a vontade delas possam ser atendidas. Eu já encontrei pessoas que antes acreditavam em Deus e por se depararem em alguma situação que não foram correspondidas suas orações, suas preces, deixaram de acreditar na existência do Todo-Poderoso. Todavia, ao olhar as Sagradas Escrituras, o ser humano, ele não vive, de acordo com o que ele acha ou o que ele pensa, mas nós vivemos de acordo com o que Deus pensa sobre nós. Jeremias, o próprio Deus, a boca do profeta pronuncia: eu é quem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Olhando para as Sagradas Escrituras, eu vejo um Deus poderoso na criação, criando céus e terra. Criou o sol, criou a lua, as estrelas e todo esse universo que a astrologia informa que seria 93 bilhões de anos para se medir de uma extensão a outra. É bem verdade que são milhares de planeta Terra que caberiam dentro do Sol, essa estrela magnífica que Deus o criou para gerar energia, para gerar vida e abastecer com essa claridade o nosso planeta em que vivemos. Observamos a Lua e os pescadores, mais do que eu tenho certeza que ama a força da Lua, como eles chamam, a maré alta, a maré baixa, o peixe que vem, o peixe que vai. Alguém diz assim, é a Lua, e na realidade Deus fez tudo muito perfeito. É nela que sabemos que o planeta tem a sua extremidade, tem o seu balanceamento. E olhando para esta criação, eu lhe pergunto, como tem estado a sua confiança nesse Deus? Você confia nele somente quando você pede uma cura e ele atende? Quando você está desempregado e uma porta de emprego se abre? Ou você pode abrir a sua boca e dizer, eu confio em Deus independentemente da situação que eu esteja enfrentando? Lógico, se você for pelas Sagradas Escrituras, você está dentro da oração de Abacuque. Ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que o produto da figueira minta, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Nós não precisamos primeiramente ter uma mesa próspera ou termos uma saúde perfeita e o melhor emprego para saber a existência de um Deus. Até porque esse planeta que ele fez tão belo, tão bonito, ele já tem dias contados. Sim, não se assustem. Não se assustem porque nós vivemos de acordo com o que a Bíblia nos ensina. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está em Gênesis. Mas no livro de Apocalipse revela começo, meio e final de todas as coisas. Observe que o ser humano tem andado com sede, com fome, mas eles não têm buscado o alimento na fonte certa.
pessoas depressivas, angustiadas, filhos rebeldes, coração do ser humano deságua de tanto ódio, falta de amor para com o próximo. É mais fácil encontrar pessoas hoje amando mais os animais do que os próprios seres humanos. É bem verdade hoje encontrar pessoas odiando pais, filhos que não se relacionam em um relacionamento de conversa, de diálogo. Mães que choram porque os filhos que antes até acompanhavam, às vezes, a uma igreja, a um culto, a uma missa, hoje caiu completamente em um mundo de rebeldia. Eles fazem do corpo o que bem querem e vivem um secularismo completamente distorcido da vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas abrem a boca, o coração e dizem: não, Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele faria alguma coisa. Até hoje o judaísmo é bastante decepcionado com o cristianismo, porque eles afirmam que quando esse Cristo veio, nada mudou. E na realidade nós sabemos que mudou tudo, até mesmo o nosso calendário. O judeu, ele acredita que Jesus, ele chegando, o Messias chegando, ele trará paz, união, e o planeta nunca mais será o mesmo. O nosso Messias já veio, pagou com a sua própria vida, levou no seu corpo as marcas da traição, a rejeição dos seus próprios irmãos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos o direito de que, mesmo que o pecado seja como um escarlate, se acreditarmos nele, nós seremos perdoados e ficaremos purificados pelo poder que há no seu sangue. Eu chamo a você, neste programa, para meditar nesses dias que estamos vivendo, essas últimas horas, dias de catástrofes, dia de muito choro e muita dor, dia em que o Apocalipse, cada página se cumpre a cada dia. O livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico e é preciso entender. Esses dias alguém surpreso disse: o que você acha dos outros estados, Espanha, alguns países já europeus se revoltando contra Israel? Eu simplesmente disse: é a Bíblia se cumprindo. Terá um dia que as nações inteiras se revoltarão contra Israel. E nós sabemos o final de tudo porque a Bíblia nos fala. Nós não aprendemos isso em uma escola, em uma faculdade. Nós não aprendemos isso em um emprego. E nem foi tampouco os nossos pais que nos ensinaram. Aprendemos porque existem as Escrituras Sagradas. Como o inimigo das nossas almas detesta esse livro e esta verdade. E ele distorce. Hoje tem igreja, costumes para todos os gostos. Aqueles que amassageiam o ego, aqueles que apontam outros caminhos, mas ainda existe aqueles que apontam a Jesus de Nazaré como refúgio e fortaleza. Não neste planeta, não nesta vida, mas em uma outra, que é necessário que este corpo padeça, sofra, morra, mas que a nossa alma, o nosso espírito esteja para sempre com o Senhor. Eu lhe pergunto, o que você está alimentando ultimamente? Aquilo que você mais alimenta é o que vai ser mais forte na sua vida. Talvez os maus pensamentos, talvez a angústia, a tristeza, as preocupações tenham sido o alimento da sua alma. Eu convido você todos os dias a escolher um livro da Bíblia, leia um capítulo, faça uma oração. Não só seja um visitante de um culto e de uma igreja, mas faça um compromisso com Deus dos céus e da terra. Mesmo em um planeta cheio de conflito, de choro e de dor, cheios de guerra, nós podemos afirmar que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, e nele nós temos total confiança. É bem verdade que algumas pessoas dizem assim: se esse Jesus realmente vai voltar, já teria voltado. Ele vai voltar, ou por que não dizer, ele está voltando todos os dias. Pessoas que até antes assumiram essa tribuna, passaram aqui por esse programa, hoje já estão descansando no Senhor. Todos os dias ele recolhe da terra uma flor, recolhe o pai de alguém, o filho de alguém, e importa que nós estejamos preparados. E não há esforços físicos que possam garantir essa preparação. O que garante essa preparação é o sangue que foi vertido no Calvário. O que garante esta preparação é não eu sentir um remorso de mim mesmo, mas me arrepender dos meus pecados, das minhas negligências, das minhas rebeldias e das minhas faltas.
Quero e desejo que esta palavra adentre o seu lar, levando refúgio e levando graça. Você, filho, que ultimamente as amizades têm tirado o foco de Deus. As suas amizades têm feito você se revoltar com a sua mãe, com seu pai, com todos. Não dê espaço na sua vida para esse tipo de coisas, para esse tipo de situação. O inimigo veio roubar, matar e destruir, e ele tem alcançado o objetivo dele. Mas nós estamos aqui porque o nosso Jesus veio dar vida, vida com abundância. E essa vida nós ministramos na autoridade do nome de Jesus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Onde esse programa estiver, uma mãe que muitas vezes pode ter o filho atrás das grades, outros no hospital, um lar que está passando um momento tão difícil, talvez o marido foi roubado por uma amante. O programa Tempo de Semear hoje adentra dentro da sua casa para desfazer as obras do maligno. E nós, na autoridade do nome de Jesus, afirmamos e pedimos a você que nesse momento feche seus olhos e diga comigo: Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza e no Senhor eu confio. Diga comigo: Deus, adentre agora dentro da minha sala, em todo este lar, na vida dos meus filhos, na vida do meu companheiro, da minha esposa e de todos os meus familiares. Restaura, restitui, salva, liberta-os para a glória do Teu nome. Paz de Deus sobre o teu lar, em nome de Jesus. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus em tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adora como se nada estivesse acontecido, e ainda adora, adora até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adora como se nada estivesse acontecido, e ainda adora, adora. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adora como se nada estivesse acontecido, e ainda adora, adora até o dia raiar.
Até o dia raiar. Nós queremos trazer aqui alguns informativos. Nós temos algumas coisas a informar que vai acontecer na Assembleia de Deus. A Celina tem aqui uma notícia maravilhosa. Nós vamos ter, no Tempo Central, dia 15 de junho, uma conferência de paz. A palestrante vai ser a missionária Tia Cris, ela é lá do Campos Brancos, ela é pedagoga e ela vai estar aqui ministrando, orientando, ela vai falar sobre abuso infantil, algo que acontece muito em famílias, dentro de famílias, e ela vai estar ministrando, vai estar orientando para que isso não aconteça dentro do seu lar, dentro do meu lar. Ela vai estar lá e o horário vai ser de 14 às 21 horas. Então faça a sua inscrição, é o Dijadec que está promovendo. Você pode procurar a Natânia Dantas, a Elisângela Noronha e a Heloísa Abigail. Essas 3 moças estão fazendo as inscrições e você é o nosso convidado especial. Muito bem. Já em agosto, dia 17 de agosto, nós vamos ter o nosso primeiro simpósio de mulheres. Lembrando que a abertura será dia 16 de agosto, numa sexta-feira, no Templo Central, e 17 de agosto será o dia todo no Centro de Eventos. Nos procurem para fazer a sua inscrição. Nós teremos imenso prazer de estar fazendo a sua inscrição. Temos 2 palestrantes capacitadas, a missionária Sueli Ferreira, esposa do pastor lá de Capanema, no estado do Pará, e a nossa querida psicóloga Alessandra. Ela também congrega conosco aqui em Castanhal e será um dia de muito ensinamento, de muito proveito espiritual. Nós aguardamos você. Os nossos agradecimentos ao nosso principal mantenedor, Deus, o nosso eterno, e também a Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e pastor Abias Oliveira. Também Jardim de Deus, a irmã Gisele Barbalho. Também Polpas de Frutas Moura. Você que gosta aí de se deliciar em um bom suco sem agrotóxico, lá na Avenida Altamira, lá na Casa do Farineiro, você encontra Polpas de Frutas Mouras. Nossos agradecimentos vai para a Top Lanches, que tem também abençoado esse trabalho. Também a nossa irmã Maria Gomes, que Deus continue lhe abençoando. Também nossa gratidão pela vida do pastor Cid Nelson, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. O irmão Iclis Marques, a irmã Domingas, e também temos Império Mídia. Nosso querido Rian Freire, nosso cinegrafista, trabalha aí com grandes eventos. Você pode chamar ele aqui no WhatsApp, bater lá um papo com ele, que ele tem excelente trabalho em mídia. Chame Império Mídia. E tenham todos uma excelente semana, não é isso, pastor? Sim, uma semana abençoada na presença de Deus. Amém. E queremos também enviar os nossos abraços a Solidário, a nossa irmã Nazaré Figueiredo e toda a sua família, né? E também parabenizar todos os aniversariantes da semana. Que Deus continue abençoando a todos vocês que completaram mais uma primavera na presença de Deus. E o programa está encerrando por hoje. Estamos gratos ao Senhor e que Deus abençoe a sua casa e a sua família e todos tenham uma excelente semana.